Olá, Bíblia, a orientação. Essa semana eu vi uma reportagem lá no Afeganistão que os membros do movimento Al-Qaeda, eles estavam parando pessoas na rua e olhando para os celulares. O celular que tivesse uma Bíblia instalada, eles matavam. A Bíblia sempre foi um livro muito polêmico. Muitos amam, outros a desprezam e alguns até repudiam. Hitler uma vez queimou milhares de Bíblias em praça pública. A Bíblia, ela tem um poder de transformação extraordinário. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Porque um livro tão misterioso, tão incrível, se torna algo tão importante para nós. Está curioso de saber um pouco mais? Quer estudar comigo essa lição? Eu convido você para juntos nós darmos uma olhada em alguns tópicos a respeito da Bíblia Sagrada. Eu sou o professor Brandão da Escola Bíblica Dominical na Igreja Batista em Brás Cubas. E o objetivo dessa lição é enfatizar a importância da Bíblia e sua exatidão e seu poder de influência, mostrar como a Bíblia pode nos moldar e nos tornar mais eficazes na vida. E também apresentar a Bíblia como fonte inesgotável e sua superioridade a todos os demais livros. A Bíblia, ela é única. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Esse é o texto que nós destacamos aí no dia de hoje. A Bíblia é a única fonte de tudo que precisamos para entender sobre Deus e seu plano para a humanidade. Foi através da Bíblia que Deus nos revelou a respeito do plano de salvação e como tudo foi criado. A história da igreja, a história da humanidade é revelada na Bíblia. Olha o que diz em Salmos: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha, Hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A Bíblia é a palavra de Deus, e como Deus não erra, não muda, nem tem sombra de variação, assim também é a sua palavra. A verdade faz a diferença, por essa razão a doutrina da inerrância bíblica é vital para todos nós. Veja, tem muitas pessoas que acham que a Bíblia tem que ser mudada, que a Bíblia ela contém coisas que não devem ter crédito. Isso é mentira. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus, sendo o Criador e grande Deus que Ele é, Ele jamais faria uma regra de conduta falível, uma regra de conduta no qual nós precisávamos ter que debruçar e procurar adaptar às nossas falhas e aos nossos costumes atuais. A Bíblia, ela é única e ela é imutável. A sua palavra é a que vai permanecer para sempre. O que seria da humanidade se ela não existisse? Ela é o livro da esperança. É nela que está desenhado o plano de salvação para o homem. Ela é a fonte que documenta tanto a existência de Deus, quanto seus atos poderosos realizados entre os homens. Ela não é somente inerrante, ela é confiável e suficiente para todas as necessidades humanas. É o livro que tem transformado o mundo, um livro amado e odiado, e é o livro mais exato da humanidade. A Bíblia sempre foi o livro mais vendido no mundo, mais estudado no mundo. O livro tem transformado o mundo. Esse livro é um baluarte contra todas as artimanhas do maligno no mundo. É a fonte da revelação divina para o bem-estar de todos os seres viventes. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É inegável a tremenda influência da Bíblia na sociedade humana. Os princípios nela expostos têm sido o alicerce de muitas leis em diversas nações e impulsionado grandes reformas sociais ao longo da história. Cartas magnas, constituição de países são baseadas na Bíblia.
A Bíblia era também regra de conduta e de justiça. É surpreendente o fato da Bíblia sobreviver ao longo dos séculos, mesmo tendo sido objeto de infindável perseguição. Alguns já tentaram eliminá-lo, mas até agora todos falharam. Em 303, Dioclésio emitiu um decreto ordenando que todos os exemplares da Bíblia Sagrada fossem queimados. A Bíblia é um livro indestrutível. Voltaire, o famoso filósofo francês que morreu em 78, declarou: mais um século e não haverá sequer uma Bíblia na face da terra. 50 anos depois da sua morte, sua casa estava sendo utilizada para produzir Bíblias. Um livro amado e odiado. Esse livro é ao mesmo tempo elogiado, amaldiçoado, restrito, proibido, profanado, queimado e disputado. Este livro é amado por uns e odiado por outros. Lucas 6, 22. Em muitos países é crime ter uma Bíblia ou pregar o Evangelho. Veja alguns países que proíbem a Bíblia: Coreia do Norte, China, Uzbequistão, Irã, Arábia Saudita, Afeganistão, Somália, Maldivas, Iêmen, Laos, entre outros. Veja bem quem você vai votar para governante, para presidente ou para político do seu país. Veja se ele acredita na Bíblia ou se ele despreza a palavra de Deus ou despreza a igreja. Porque hoje em dia as leis estão sendo mudadas. Há um perigo aí. Nós temos que saber em quem nós temos votado. Olha quantos países que a Bíblia é proibida de ser lida. Se você abrir uma Bíblia na Coreia do Norte, na praça, você é condenado à morte. Então isso é muito importante. Ela foi escrita ao longo de um período de 1.600 anos, por cerca de 40 escritores, que viveram distantes em 11 países diferentes, viveram em épocas e condições diferentes, que pertenceram às mais variadas camadas sociais, de diferentes culturas, de diferentes profissões. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. 1 Tessalonicenses. Ela foi escrita em tempos de guerra, em tempos de paz, foi escrita por reis, profetas, sacerdotes, simples pescadores, médicos, pessoas das mais variadas classes e dos lugares mais longínquos. Que interessante, né? Olha que mistério, como que você vai juntar vários livros de uma sequência tão bem definida e escritos de tão diferentes formas? O que mais impacta a humanidade é que a Bíblia é um livro exato, não contém erro algum. A própria Bíblia testemunha ser o que é. As dificuldades encontradas são humanas. A tradução não adequada, erros de editoração, diferenças culturais dos tempos, cronologia e outros. Às vezes, dificuldade em compreender a Bíblia é que quer interpretá-la como se fosse tão somente um manual científico, moral ou cultural. O teólogo Agostinho, diante de um texto bíblico aparentemente discrepante, disse: num caso desses deve haver erro do copista, ou tradução mal feita do original, ou então sou eu mesmo que não consigo entender. Exatamente, ele que não estava conseguindo entender. Nossa crença na Bíblia deve ser convicta, sólida e fundamental, como discípulos do Senhor Jesus. Lê-la, vivê-la, praticá-la. A Bíblia é a fonte de vida de todos os salvos. É nela que buscamos orientação, conforto e direção para nossas vidas. O estudo e a prática da palavra sempre nos conduzirão ao melhor desempenho de nossa missão. Deve ser o alimento diário da vida diária. Deve ser o alimento da vida diária. A Bíblia e o Espírito Santo. A Bíblia forma o caráter humano. Vamos lá. Ela deve ser o alimento da vida diária. Da mesma forma que o corpo não pode subsistir sem alimento, a alma também não pode viver sem a palavra de Deus. O estudo, meditação e leitura da Bíblia traz crescimento, amadurecimento espiritual e formação do caráter cristão. Já se alimentou hoje? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. O próprio Senhor Jesus já disse isso. Isso é vital para a nossa saúde espiritual.
Como poderíamos ser lembrados de algo que não temos conhecimento? A palavra de Deus nos adverte de que o Espírito Santo só nos lembrará o texto bíblico preciso ser, de antemão, o conhecermos. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então veja, se você estudar a Bíblia, tiver na sua memória, o Espírito Santo, no momento certo, vai trazer o versículo, a palavra que você precisa para aquela situação. Porque através dos séculos a Bíblia continua sendo tão transformadora e formadora de caráter? A Bíblia é a melhor diretriz de conduta humana. Os princípios que modelam a nossa vida devem proceder dela. A Bíblia ensina a gente a ser pessoas melhores, filhos melhores, patrão melhores, empregados melhores, marido melhores. É um livro que mostra o que é ser decente, o que é ser correto. Ela é chamada de Bíblia e seu significado, o significado de Bíblia é livro dos livros. Ela é formada por 66 livros. Através dos séculos, a palavra de Deus permanece imponente e poderosa. A Bíblia é sempre nova e inesgotável. O tempo não a afeta. Jamais será superada. Se a Bíblia fosse de origem humana, já estaria desatualizada. A Bíblia é uma fonte inesgotável. A Bíblia é superior a todos os demais livros. A Bíblia revela a pessoa de Cristo e a salvação do homem. Ela é tão atual quanto aos acontecimentos de hoje, pois subsiste eternamente e jamais se esgota. Seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus é igual ao seu autor, infinita, imensurável e eterna. A Bíblia pode ser lida inúmeras vezes, sem que o leitor perca por ela o interesse. Isso não ocorre com os demais livros. 5 motivos para lermos a Bíblia. Para ouvir a voz de Deus, porque ela é uma escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ela também para ter vida. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E também para achar sabedoria. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Quer ser uma pessoa sábia? Estude a Bíblia. A Bíblia tem muita coisa ali interessante. E também para vencer o pecado. Como pode o jovem manter pura sua conduta e viver de acordo com a tua palavra? Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, palavras para nos encontrar esperança, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15:4. Só contém verdades. Se há mentiras, não são dela, apenas nela foram registradas. A Bíblia tanto apresenta os atos prodigiosos de alguns homens, quando revela suas fraquezas, por exemplo, as vitórias de Davi e as fraquezas e os pecados de Davi. Não há obra literária que se compare à Bíblia em vários aspectos, em circulação, tradução, ensino, influência, sobrevivência, além de outros. Embora os demais livros tenham seu valor, nenhum se compara à Bíblia em verdade, conhecimento, propósito e significado para a humanidade. Tiago 1,18. Os homens jamais teriam produzido um livro como a Bíblia, que dá toda a glória ao único Deus e mostra a fraqueza do homem. Cada palavra da Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e também as ideias vieram de Deus. A Bíblia revela a pessoa de Cristo e a salvação do homem. A Bíblia e Cristo são inseparáveis, do Antigo ao Novo Testamento. Ele é o personagem central, cuja missão foi a salvação de toda a humanidade. Cristo é o tema central de toda a Bíblia. O próprio Senhor Jesus afirmou que as Escrituras testificam dele. Você vai encontrar Jesus em todos os livros da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Conclusão: o estudo da Bíblia tem por finalidade principal o conhecimento de Deus. Portanto, a causa motivante de ensinar a Bíblia aos outros
deve ser a de levá-las a conhecer a Deus. Se apenas conhecermos o livro e falharmos em conhecer a Deus, erramos no nosso propósito. Veja, Deus espera que você conheça as Escrituras, porque delas testificam dele. Que Deus abençoe, que você tenha uma ótima semana. Que o Senhor te dê graça e te guarde. Semana que vem estaremos aqui para estudarmos mais um capítulo da Bíblia Sagrada. Que Deus guarde você e a sua família. Proteja-se. A paz do Senhor. Olá. Bíblia, a orientação. Essa semana eu vi uma reportagem lá no Afeganistão que os membros do movimento Al-Qaeda, eles estavam parando pessoas na rua e olhando para os celulares. Se o celular que tivesse uma Bíblia instalada, eles matavam. A Bíblia sempre foi um livro muito polêmico. Muitos amam, outros a desprezam e alguns até repudiam. Hitler uma vez queimou milhares de Bíblias em praça pública. A Bíblia, ela tem um poder de transformação extraordinário. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Porque um livro tão misterioso, tão incrível, se torna algo tão importante para nós. Está curioso de saber um pouco mais? Quer estudar comigo essa lição? Eu convido você para juntos nós darmos uma olhada em alguns tópicos a respeito da Bíblia Sagrada. Eu sou o professor Brandão da Escola Bíblica Dominical na Igreja Batista em Brás Cubas. E o objetivo dessa lição é enfatizar a importância da Bíblia e sua exatidão e seu poder de influência, mostrar como a Bíblia pode nos moldar e nos tornar mais eficazes na vida, e também apresentar a Bíblia como fonte inesgotável e sua superioridade a todos os demais livros. A Bíblia, ela é única. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Esse é o texto que nós destacamos aí no dia de hoje. A Bíblia é a única fonte de tudo que precisamos para entender sobre Deus e seu plano para a humanidade. Foi através da Bíblia que Deus nos revelou a respeito do plano de salvação e como tudo foi criado. A história da igreja, a história da humanidade é revelada na Bíblia. Olha o que diz em Salmos. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha, Hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A Bíblia é a palavra de Deus, e como Deus não erra, não muda, nem tem sombra de variação, assim também é a sua palavra. A verdade faz a diferença, por essa razão a doutrina da inerrância bíblica é vital para todos nós. Veja, tem muitas pessoas que acham que a Bíblia tem que ser mudada, que a Bíblia ela contém coisas que não devem ter crédito. Isso é mentira. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus, sendo o Criador e grande Deus que Ele jamais faria uma regra de conduta falível, uma regra de conduta no qual nós precisávamos ter que debruçar e procurar adaptar às nossas falhas e aos nossos costumes atuais. A Bíblia ela é única e ela é imutável. A sua palavra é a que vai permanecer para sempre. O que seria da humanidade se ela não existisse? Ela é o livro da esperança. É nela que está desenhado o plano de salvação para o homem. Ela é a fonte que documenta tanto a existência de Deus, quanto seus atos poderosos realizados entre os homens. Ela não é somente inerrante, ela é confiável e suficiente para todas as necessidades humanas. É o livro que tem transformado o mundo. Um livro amado e odiado, e é o livro mais exato da humanidade. A Bíblia sempre foi o livro mais vendido no mundo, mais estudado no mundo.
O livro tem transformado o mundo. Esse livro é um baluarte contra todas as artimanhas do maligno no mundo. É a fonte da revelação divina para o bem-estar de todos os seres viventes. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É inegável a tremenda influência da Bíblia na sociedade humana. Os princípios nela expostos têm sido o alicerce de muitas leis em diversas nações e impulsionado grandes reformas sociais ao longo da história. Cartas magnas, constituição de países são baseadas na Bíblia. A Bíblia era também regra de conduta e de justiça. É surpreendente o fato da Bíblia sobreviver ao longo dos séculos, mesmo tendo sido objeto de infindável perseguição. Alguns já tentaram eliminá-lo, mas até agora todos falharam. Em 303, Dioclésio emitiu um decreto ordenando que todos os exemplares da Bíblia Sagrada fossem queimados. A Bíblia é um livro indestrutível. Voltaire, o famoso filósofo francês que morreu em 78, declarou mais um século e não haverá sequer uma Bíblia na face da terra. 50 anos depois da sua morte, sua casa estava sendo utilizada para produzir Bíblias. Um livro amado e odiado. Esse livro é ao mesmo tempo elogiado, amaldiçoado, restrito, proibido, profanado, queimado e disputado. Este livro é amado por uns e odiado por outros. Lucas 6, 22. Em muitos países é crime ter uma Bíblia ou pregar o Evangelho. Veja alguns países que proíbem a Bíblia: Coreia do Norte, China, Uzbequistão, Irã, Arábia Saudita, Afeganistão, Somália, Maldivas, Iêmen, Laos, entre outros. Veja bem quem você vai votar para governante, para presidente ou para político do seu país. Veja se ele acredita na Bíblia ou se ele despreza a palavra de Deus ou despreza a igreja. Porque hoje em dia as leis estão sendo mudadas. Há um perigo aí. Nós temos que saber em quem nós temos votado. Olha quantos países que a Bíblia é proibida ser lida. Se você abrir uma Bíblia na Coreia do Norte, na praça, você é condenado à morte. Então isso é muito importante. Ela foi escrita ao longo de um período de 1.600 anos, por cerca de 40 escritores, que viveram distantes em 11 países diferentes, viveram em épocas e condições diferentes, que pertenceram às mais variadas camadas sociais, de diferentes culturas, de diferentes profissões. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. 1 Tessalonicenses. Ela foi escrita em tempos de guerra, em tempos de paz, foi escrita por reis, profetas, sacerdotes, simples pescadores, médicos, pessoas das mais variadas classes e dos lugares mais longínquos. Que interessante, né? Olha que mistério, como que você vai juntar vários livros de uma sequência tão bem definida e escritos de tão diferentes formas? O que mais impacta a humanidade é que a Bíblia é um livro exato, não contém erro algum. A própria Bíblia testemunha ser o que é. As dificuldades encontradas são humanas. A tradução não adequada, erros de editoração, diferenças culturais dos tempos, cronologia e outros. Às vezes, dificuldade em compreender a Bíblia que querem interpretá-la como se fosse tão somente um manual científico, moral ou cultural. O teólogo Agostinho, diante de um texto bíblico aparentemente discrepante, disse: num caso desses deve haver erro do copista, ou tradução mal feita do original, ou então sou eu mesmo que não consigo entender. Exatamente, é ele que não estava conseguindo entender. Nossa crença na Bíblia deve ser convicta, sólida e fundamental, como discípulos do Senhor Jesus. Lê-la, vivê-la, praticá-la. A Bíblia é a fonte de vida de todos os salvos. É nela que buscamos orientação, conforto e direção para nossas vidas. O estudo e a prática da palavra sempre nos conduzirão a um melhor desempenho de nossa missão. Deve ser o alimento diário da vida diária. Deve ser o alimento da vida diária. A Bíblia e o Espírito Santo,
A Bíblia forma o caráter humano. Vamos lá, ela deve ser o alimento da vida diária. Da mesma forma que o corpo não pode subsistir sem alimento, a alma também não pode viver sem a palavra de Deus. O estudo, meditação e leitura da Bíblia traz crescimento, amadurecimento espiritual e formação do caráter cristão. Já se alimentou hoje? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. O próprio Senhor Jesus já disse isso. Isso é vital para a nossa saúde espiritual. Como poderíamos ser lembrados de algo que não temos conhecimento? A palavra de Deus nos adverte de que o Espírito Santo só nos lembrará o texto bíblico preciso ser, de antemão, o conhecermos. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então veja, se você estudar a Bíblia, tiver na sua memória, o Espírito Santo, no momento certo, vai trazer o versículo, a palavra que você precisa para aquela situação. Porque através dos séculos a Bíblia continua sendo tão transformadora e formadora de caráter? A Bíblia é a melhor diretriz de conduta humana. Os princípios que modelam a nossa vida devem proceder dela. A Bíblia ensina a gente a ser pessoas melhores, filhos melhores, patrão melhores, empregados melhores, marido melhores. É um livro que mostra o que é ser decente, o que é ser correto. Ela é chamada de Bíblia e seu significado, o significado de Bíblia é livro dos livros. Ela é formada por 66 livros. Através dos séculos, a palavra de Deus permanece imponente e poderosa. A Bíblia é sempre nova e inesgotável. O tempo não a afeta. Jamais será superada. Se a Bíblia fosse de origem humana, já estaria desatualizada. A Bíblia é uma fonte inesgotável. A Bíblia é superior a todos os demais livros. A Bíblia revela a pessoa de Cristo e a salvação do homem. Ela é tão atual quanto aos acontecimentos de hoje, pois subsiste eternamente e jamais se esgota. Seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus é igual ao seu autor, infinita, imensurável e eterna. A Bíblia pode ser lida inúmeras vezes, sem que o leitor perca por ela o interesse. Isso não ocorre com os demais livros. 5 motivos para lermos a Bíblia. Para ouvir a voz de Deus, porque ela é uma escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ela também para ter vida. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E também para achar sabedoria. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Quer ser uma pessoa sábia? Estude a Bíblia. A Bíblia tem muita coisa ali interessante. E também para vencer o pecado. Como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, palavras para nos encontrar esperança, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15:4. Só contém verdades. Se há mentiras, não são dela, apenas nela foram registradas. A Bíblia tanto apresenta os atos prodigiosos de alguns homens, quando revela suas fraquezas, por exemplo, as vitórias de Davi e as fraquezas e os pecados de Davi. Não há obra literária que se compare à Bíblia em vários aspectos, em circulação, tradução, ensino, influência, sobrevivência, além de outros. Embora os demais livros tenham seu valor, nenhum se compara à Bíblia em verdade, conhecimento, propósito e significado para a humanidade. Tiago 1,18. Os homens jamais teriam produzido um livro como a Bíblia, que dá toda a glória ao único Deus e mostra a fraqueza do homem. Cada palavra da Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e também as ideias vieram de Deus.
A Bíblia revela a pessoa de Cristo e a salvação do homem. A Bíblia e Cristo são inseparáveis, do Antigo ao Novo Testamento. Ele é o personagem central, cuja missão foi a salvação de toda a humanidade. Cristo é o tema central de toda a Bíblia. O próprio Senhor Jesus afirmou que as Escrituras testificam dele. Você vai encontrar Jesus em todos os livros da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Conclusão: o estudo da Bíblia tem por finalidade principal o conhecimento de Deus. Portanto, a causa motivante de ensinar a Bíblia aos outros deve ser a de levá-las a conhecer a Deus. Se apenas conhecermos o livro e falharmos em conhecer a Deus, erramos no nosso propósito. Veja, Deus espera que você conheça as Escrituras, porque delas testificam dele. Que Deus abençoe, que você tenha uma ótima semana. Que o Senhor te dê graça e te guarde. Semana que vem estaremos aqui para estudarmos mais um capítulo da Bíblia Sagrada. Que Deus guarde você e a sua família. Proteja-se. A paz do Senhor.